Imaginem um homem cujo domínio sobre os céus era tão absoluto que seu nome se tornou uma lenda. Um homem que ergueu um império, negociava com todos, mas cuja própria morte ainda hoje permanece o mistério mais enigmático na história do crime. Teria ele sido tão astuto a ponto de enganar o próprio destino, ou sucumbiu à sua própria grandeza? Estamos falando de Amado Carrillo Fuentes, tristemente conhecido como o Senhor dos Céus. Seu nome ecoou por todo o México ainda em vida, e mesmo após sua suposta morte, as controvérsias não cessam. Estaria ele realmente morto ou teria habilmente mudado de aparência para prosseguir com sua existência sob uma nova identidade? Como este homem, apelidado de Rei dos Céus e Primeiro-Ministro, conquistou uma reputação tão notável? Como conseguia estabelecer contatos e negociar com praticamente todos, desde conterrâneos e chefões colombianos até representantes de autoridades em diferentes países? E por que é tão difícil encontrar duas fotografias em que Amado pareça igual? Os detalhes de sua infância e juventude são escassos, mas, conhecendo o local e a data de seu nascimento, é possível reconstruir facilmente a primeira fase de sua vida. Sua trajetória, em muitos aspectos, espelhava o destino de figuras emblemáticas como El Chapo ou Rafael Caro Quintero. Todos vinham da mesma região pobre, mas orgulhosa, com raízes profundas nas tradições de contrabando familiar, o estado de Sinaloa. Amado Carrillo Fuentes nasceu em 17 de dezembro de 1954, no vilarejo de Guamutilito, Navolato, onde quase metade dos moradores eram parentes. Seus pais eram camponeses simples. Na família, cresciam 11 filhos. Viviam em extrema pobreza, assim como todos ao redor. Aos 13 anos, Amado deixou sua aldeia natal, prometendo retornar somente quando fosse rico. A única verdadeira oportunidade de enriquecer e ter sucesso era ingressar no narcotráfico. Existem diferentes relatos sobre o nível de escolaridade de Amado. A versão mais provável indica que, como muitos de seus contemporâneos, ele mal concluiu o ensino fundamental e começou o árduo trabalho de cultivar papoula e maconha. No entanto, há outra versão, segundo a qual ele não apenas completou a educação escolar, mas também frequentou a Universidade de Culiacán por um tempo. Essa versão foi confirmada até mesmo por agentes da DEA, Drug Enforcement Administration, que em seus relatórios descreviam Carrillo Fuentes como uma pessoa bem instruída, ao contrário, por exemplo, de El Chapo, que nunca aprendeu a escrever corretamente. Segundo uma lenda que ainda hoje circula nas Serras Madres, o futuro Rei dos Céus adoeceu gravemente de brucelose, um vírus mortal, ainda criança. Os pais de Amado não tinham recursos para os tratamentos, e o menino definhava a olhos vistos, enquanto o médico local apenas encolhia os ombros, impotente. Foi então que a mãe de Amado, Aurora, levou o filho a um xamã indígena que realizou um ritual. Durante o rito, enquanto lutava contra os demônios, o xamã morreu, mas conseguiu expulsar a doença de Amado. Segundo a tradição, sua alma se reencarnou no corpo do menino, e Amado se tornou um homem com duas almas, uma nobre e pura, outra sombria, como o próprio mal. Os mexicanos simples adoram as lendas sobre seus jefes, e esta é, sem dúvida, uma delas. De qualquer forma, a infância e a adolescência de Amado transcorreram sem maiores problemas. Ele não morreu em uma briga, não foi morto pela polícia durante batidas e não acabou atrás das grades. Em dado momento de sua juventude, ele fez um estágio com seu tio Ernesto Fonseca Carrillo, que entrou para a história como Dom Neto. Dom Neto nasceu em 1º de agosto de 1930 em Badiraguato, Sinaloa, um lugar que se tornou um verdadeiro berço do narcotráfico mexicano, onde nasceram figuras lendárias como Rafael Caro Quintero, Juan José Esparragosa El Azul, Joaquim El Chapo Guzmán e os irmãos Beltrán Leiva. No início, o jovem Amado trabalhava nas plantações,
Depois participava do transporte da mercadoria entre os estados. Ele se esforçava com todas as suas forças para progredir na carreira. Fonseca Carrillo era um traficante de drogas inveterado, com uma rica bagagem de conhecimentos e notável experiência. Seu apelido, Dom Neto, significava algo como Senhor Melhor Preço, aludindo às suas excepcionais habilidades de negociação. Ele estava no negócio desde os anos 50, trabalhando na organização de Pedro Avilés Pérez, o primeiro grande traficante de drogas de Sinaloa. A palavra de Dom Neto tinha peso não só em Sinaloa, mas em todo o México. No final dos anos 70, foi o veterano Neto, em companhia de jovens ambiciosos como o narco-príncipe Rafael Caro Quintero e o gênio criminoso Miguel Ángel Félix Gallardo, quem criou o futuro cartel de Guadalajara. Félix Gallardo, anteriormente agente da Polícia Judicial Federal do México e guarda-costas do governador de Sinaloa, tornou-se o principal intermediário entre os traficantes de drogas e os funcionários governamentais corruptos, garantindo ao cartel um funcionamento quase ininterrupto nos anos 80. Durante todo esse tempo, seu sobrinho Amado e posteriormente os numerosos irmãos de Amado aprenderam o complexo ofício. Segundo muitos pesquisadores, o clã Carrillo é muito rico em gestores talentosos. Tanto Dom Neto quanto Amado, seu irmão Vicente, assim como uma série de nomes menos conhecidos, eram verdadeiros aristocratas no campo do narcotráfico mexicano. Amado absorvia os conhecimentos como uma esponja. Um dos princípios da liderança de Guadalajara era a minimização da violência. Era melhor colaborar com outros traficantes, em vez de competir, obviamente quando possível. Outro princípio importante era o caráter familiar do negócio, o que reduzia a probabilidade de traição por parte dos parentes. Até 1982, os mexicanos começaram a colaborar com os colombianos, que tinham problemas de transporte de cocaína. Foi uma aliança impressionante. Para Amado, era importante que os sinaloenses agora assumissem o controle de toda a zona de fronteira. Em uma das posições estrategicamente mais vantajosas, a pequena cidade fronteiriça de Ojinaga, a sudeste de Ciudad Juárez, no estado de Chihuahua, Pablo Acosta já dominava há 15 anos. Acosta, conhecido como El Zorro de Ojinaga, a raposa de Ojinaga, controlava um trecho de 200 milhas da fronteira entre os Estados Unidos e o México e, no auge de seu poder, transportava até 60 toneladas de cocaína por ano para os cartéis colombianos, além de enormes volumes de maconha e heroína. Ele governava sua organização com mão de ferro e não tolerava rebeliões. E seus assassinatos eram muito espetaculares e cometidos de forma característica como exemplo para os outros. No entanto, Acosta rapidamente se apegou ao álcool e ao crack. Fumava cigarros com crack e bebia conhaque El Presidente o dia todo. Era extremamente sádico e teatral com seus inimigos. Com ele era preciso negociar a chamada introdução, para que Acosta, além das habituais cargas de heroína e maconha, também armazenasse e transportasse por seus canais testados a cocaína colombiana. No futuro, Amado mudaria o centro de distribuição de Ojinaga para Ciudad Juárez, e a mais famosa organização mexicana dos anos 90 receberia o nome dessa mesma cidade, Juárez. Até meados dos anos 80, Amado Carrillo Fuentes era um membro comum da organização. Além disso, ele era oficialmente membro do Serviço de Segurança Federal, DFS, o equivalente mexicano do FBI. Possuía um distintivo, e Amado também participou, do lado mexicano, da Operação Rancho Búfalo, a destruição da maior plantação de maconha do mundo, na qual seu tio e Caro Quintero haviam investido. Depois que Dom Neto e Caro Quintero se tornaram os principais suspeitos do assassinato do agente americano Kiki Camarena, o DFS demitiu mais de 400 funcionários, e Amado estava entre eles. Em 1985, após a prisão de Ernesto Fonseca Carrillo devido ao escândalo Kiki Camarena, Amado recebeu uma promoção no cartel e se mudou para Ojinaga,
nos domínios de Pablo Acosta, como fiador dos acordos de cocaína com os colombianos. Segundo algumas fontes, Amado vivia lá desde 1981, e então fica mais claro como eles se tornaram tão próximos. Como nos filmes, o velho Acosta, com seu bigode farto, sonhava em se aposentar. Mas, pelas leis da economia clandestina, não havia aposentadoria. Ele e Amado se tornaram amigos, como, aliás, é mostrado de forma bastante verídica na série Narcos México. É verdade que, além dos verdadeiros Rolex de ouro puro, como na série, Carrilo Fuentes também presenteou Acosta com uma chamativa corrente de ouro, com um pingente em forma de barra de ouro, pesando cerca de 30 gramas. Tanto o relógio quanto a corrente permaneceram com Pablo Acosta até sua morte. Naquela época, o Amado, de 31 anos, era apenas um ponto mal visível nos radares das autoridades americanas e não atraía muita atenção. Ele vivia em uma elegante casa de 3 andares, em uma colina perto do centro de Ojinaga, de onde se viam os Estados Unidos. Na frente de sua casa, guardas armados com fuzis automáticos faziam a segurança. Segundo os investigadores americanos antidrogas, Amado era um jovem traficante vestido de cowboy, que nos últimos 5 anos havia ocupado o posto de tenente no cartel de Guadalajara. Ele representava os interesses de uma poderosa organização para a qual Pablo Acosta armazenava e transportava cocaína. No mesmo ano de 1985, ocorreu a primeira e única prisão de Amado na fronteira com os Estados Unidos. Ele foi preso por posse de armas, contou detalhes sobre si mesmo e nessa ocasião foram tiradas suas primeiras fotografias para o dossiê. Foi indicado como membro da máfia mexicana, calmo e cordial. No entanto, naquela época, os americanos não tinham claras suas relações com a organização de Pablo Acosta, assim como, aliás, a dimensão do próprio cartel de Guadalajara. Enquanto isso, a cocaína colombiana aumentava cada vez mais. Amado supervisionava as remessas e, simultaneamente, aprendia com o experiente Acosta as sutilezas do ofício. Em várias décadas de atividade, este último havia construído um sistema próprio em que pagava o círculo certo de pessoas, desde policiais a políticos. Enquanto isso, Acosta, na companhia de uma jovem amante americana e do jornalista bisbilhoteiro Terence Popa, perdia cada vez mais autoridade entre os seus. Primeiro, Pablo não queria expandir-se à custa da cocaína. Isso significaria não poder se aposentar. O trabalho com os colombianos era estressante e trabalhoso, exigia atenção e modernização constantes. Segundo, Acosta havia se tornado dependente da mercadoria colombiana. Segundo Popa, ele consumia cocaína desde a manhã, e esse fato não aumentava sua autoridade. Amado, jovem e audacioso, ansiava por ocupar seu lugar, e uma oportunidade logo se apresentou. A entrevista que Acosta concedeu a Popa foi publicada em um importante jornal americano e imediatamente se tornou uma sensação. Nela, ele falou sobre tudo, por exemplo, seus pagamentos regulares ao exército e à polícia. Literalmente no dia seguinte, toda a polícia mexicana o estava procurando. Ele permaneceu foragido por 5 meses, até que finalmente, em 24 de abril de 1987, foi morto pela Polícia Federal Mexicana, sob a liderança do comandante Guillermo González Calderoni, durante uma incursão em seu esconderijo na aldeia de Santa Helena. Segundo a DEA, Amado pagou a González Calderoni $1 milhão para organizar essa incursão. Dessa forma, Carrillo eliminou seu mentor e concorrente para assumir o controle da lucrativa Plaza de Ojinaga. No livro sobre a vida de Pablo Acosta, escrito pelo jornalista americano Terence Popp, é relatada uma história exemplar de como, em 1986, se delineou uma cisão entre Amado e Pablo. Durante um dos encontros, discutiam um problema urgente. Tinham um grande esconderijo de cocaína em algum lugar no deserto, em um depósito subterrâneo. Tratava-se de um tanque enterrado perto de uma pista de pouso para pequenos aviões que chegavam da Colômbia. Em tais esconderijos,
podiam ser armazenadas simultaneamente até 20 toneladas de cocaína. De alguma forma, a Drug Enforcement Administration tomou conhecimento da existência do esconderijo e, de alguma forma, Amado também soube que a DEA estava ciente. Tanto Amado quanto Pablo estavam muito preocupados com a possibilidade de um vazamento de informações, mas Amado tomou a situação em suas mãos. Sem consultar Pablo, ele ordenou reunir 6 pessoas envolvidas no esconderijo. O interrogatório foi conduzido com cuidado. Cada pessoa foi torturada, forçada a falar e depois morta. Nenhuma das vítimas era um informante. Na verdade, eles mesmos nem sequer suspeitavam que havia um informante entre eles. Acosta, que preferia outros métodos de trabalho com seus homens, enfureceu-se ao saber da ação de Amado e pediu explicações, chamando o massacre de sem sentido. "O que você fez?", disse Acosta. "Você matou 6 pessoas. E o que você conseguiu com isso?" Amado respondeu bruscamente, com um tom que não deixava espaço para mais discussões sobre a questão. "Melhor que 6 inocentes morram do que um culpado permaneça impune." Ele manteria esse princípio também no futuro. Contudo, após a eliminação de Acosta, Carrilo Fuentes não assumiu a chefia de Ojinaga. Seu antigo superior do DFS, Rafael Aguilar Guajardo, foi nomeado. Aguilar não introduziu nada de novo, preferindo agir segundo o esquema testado e aprovado desenvolvido por Pablo. Sua posição anterior lhe concedia oportunidades únicas. Ele conhecia literalmente todos os traficantes de drogas e todos os equilíbrios de cada plaza, zona de influência, e era amigo de Miguel Ângel Félix Galardo. Ele estava profundamente e há muito tempo envolvido no negócio. Acredita-se que, já no início dos anos 80, ele negociava com o cartel de Cali e entregava com sucesso cargas para eles, enquanto o jovem Amado ainda estava nominalmente a seu serviço no DFS. O cartel de Juárez, sob a liderança de Aguilar, era caracterizado por 2 coisas: a relutância em aplicar novos métodos de trabalho e a crueldade. Claro, ainda não em uma escala tão grande quanto no futuro, mas mesmo assim, os inimigos do cartel eram frequentemente encontrados com as cabeças decepadas. Entre 1986 e 1989, vários eventos importantes ocorreram. Amado Carrilo, muito mais ambicioso e visionário que Aguilar, preparava-se para sua ascensão. Em 1986, com apenas 32 anos, decidiu lançar as bases de seu negócio. Aprendendo as lições de Galardo e Acosta, percebeu que precisava da proteção policial e procurou Tomás Couça, um joalheiro de Guadalajara que vendia drogas a traficantes e policiais, pedindo-lhe que o apresentasse ao chefe da Polícia Judicial Federal, Guilhermo González Calderoni. Guilhermo González Calderoni, ex-subdiretor da Polícia Judicial Federal, mantinha uma relação longa e proveitosa com Carrilo, e em meados dos anos 80, Amado havia-lhe pago $1 milhão pelo assassinato de Pablo Acosta Villarreal. Uma vez combinado o encontro, o joalheiro testemunhou as negociações. Calderoni e Carrilo Fuentes acordaram pagamentos de $100 a $500 mil por cada carga de cocaína, dependendo do volume. Em 1987, Amado fundou em Torreón uma companhia aérea privada, Táxi Aero de Cien Norte S.A., ou, abreviadamente, Taxena, pela qual seriam transportados mais quilos de cocaína do que pessoas. Por isso ganhou o apelido de O Senhor dos Céus. Ele se tornou o primeiro narcotraficante a utilizar aeronaves particulares em tal escala, possuindo uma frota que incluía mais de 30 Boeing 727. Sua solução inovadora foi comprar aviões de passageiros antigos, remover todos os assentos e enchê-los até a borda de mercadoria. Dessa forma, um único voo podia transportar até 1 tonelada de cocaína. Contudo, o transporte de drogas por via aérea não era uma invenção de Carrilo, já que os sinaloenses o faziam desde os anos 50. Sua frota de pequenos aviões Learjet aumentou quando ele saiu da prisão em junho de 1990. Ele chegou a comprar um Boeing
727, usado por $300 mil, para transportar 5 toneladas de cocaína em uma única viagem. Posteriormente, adquiriu outros 2 aviões do mesmo modelo, mas o experimento não foi bem sucedido. Devido à idade das aeronaves, elas frequentemente precisavam pousar em situações de emergência, o que gerava problemas de manutenção. Por isso, ele retomou os voos com pequenos aviões, que transportavam meia tonelada de cocaína por voo. As operações aéreas de Carrillo eram extremamente eficientes. O cartel transportava centenas de toneladas de cocaína da Colômbia, via México, para os Estados Unidos, enviando 20 a 30 milhões de dólares para a Colômbia por cada grande operação. Em novembro de 1995, em demonstração da dimensão dessas operações, um avião de passageiros Caravelle de 80 lugares pousou à meia-noite em um lago seco perto da parte sul da Baja Califórnia. Segundo estimativas de funcionários americanos, a aeronave transportava até 15 toneladas de cocaína sul-americana pura, avaliada em pelo menos 200 milhões de dólares. No mesmo fim de semana, outro Caravelle foi avistado, voando pela costa mexicana com uma carga de cocaína estimada em 10 toneladas, o que as autoridades definiram como um golpe duplo intencional, quando os cartéis tentavam confundir as autoridades para entregar até 25 toneladas de cocaína em um único fim de semana. Em junho de 1989, Amado foi preso e encarcerado por um ano inteiro. Existem várias versões sobre como isso aconteceu. Segundo a primeira, em uma festa de casamento onde ele havia chegado, houve uma batida e Amado foi identificado graças a uma pistola ricamente incrustada. Como ninguém o conhecia pessoalmente e uma arma desse tipo indicava um alto status na organização, decidiu-se prendê-lo. Segundo outra versão, a batida foi organizada pelos irmãos Arellano Félix, que guardavam rancor contra El Chapo, mas este conseguiu fugir. Na ausência de El Chapo, prenderam Carrillo Fuentes. Segundo uma terceira versão, Amado foi detido para averiguações e torturado por 10 dias para extorquir nomes. Em qualquer caso, Amado foi condenado em agosto do mesmo ano a 12 meses de prisão por participar de um esquema de distribuição de drogas. No mesmo período, as autoridades mexicanas, em conjunto com os americanos, derrotaram Miguel Ángel Félix Gallardo, que foi preso em 1989. Antes de sua prisão, Félix Gallardo organizou um encontro entre os principais narcotraficantes em uma casa em Acapulco, onde dividiu o território entre os diversos líderes. A rota via Tijuana ficou com seus sobrinhos, os irmãos Arellano Félix. A rota via Ciudad Juárez passou para a família Carrillo Fuentes. Miguel Caro Quintero obteve o corredor de Sonora, enquanto Joaquim Guzmán Loera e Ismael Zambada Garcia assumiram o controle das operações na costa do Pacífico, tornando-se o cartel de Sinaloa. Segundo algumas fontes, tanto Amado quanto Gallardo e outro dos chefões, El Azul, por um certo período, estiveram detidos em celas vizinhas. A prisão era, obviamente, uma piada para chefões desse nível. Eles tinham telefones, comida de restaurantes e a possibilidade de gerenciar seus negócios à distância. No mesmo ano, Miguel Ángel Félix Gallardo ordenou da prisão a distribuição das plazas entre homens leais. Como Amado estava cumprindo pena, Rafael Aguilar Guajardo foi escolhido como chefe da organização de Ciudad Juárez. Ele permaneceu nessa posição por 4 anos e a liderou por inércia, sem inovações, simplesmente dando continuidade ao transporte de cocaína em volumes significativos, como fazia Pablo Acosta. No mesmo ano de 1989, enquanto Amado estava na prisão, a polícia da Califórnia realizou a maior apreensão de cocaína até então, uma quantidade incrível de 21 toneladas em um depósito em Los Angeles. O depósito onde foi feita a sensacional descoberta pertencia ao restaurateur Rafael Muñoz Talavera, membro de uma influente família e até então desconhecido. Vários detidos em conexão com essa apreensão nomearam Muñoz como seu líder.
e os livros contábeis mostraram que muito mais cocaína, centenas de toneladas, bilhões de dólares, havia passado pelo depósito nos meses anteriores. Assim, descobriu-se que o cartel de Juárez não era gerenciado apenas por Aguilar, mas Aguilar queria eliminar os rivais e, segundo os boatos, foi ele quem favoreceu aquela batida em Los Angeles, aproveitando antigos contatos e sussurrando a quem de direito. Até 1996, Munhoz Talavera seria neutralizado e afastado da luta pelo poder, pois estaria sob investigação, e quando saísse, ele se aliaria aos irmãos Arellano Félix para tirar o poder da família Carrillo Fuentes, que havia se estabelecido em Juárez. Mas Munhoz perderia. Em 1998, ele seria encontrado morto. Seu corpo, mutilado por torturas, foi jogado de forma demonstrativa em um estacionamento. Mas voltemos um pouco. Em 1989, enquanto estava na prisão, Amado não perdeu tempo e conseguiu estabelecer relações muito vantajosas. Ele subornou, inclusive com os famosos relógios de ouro Rolex, Adrián Carrera Fuentes, seu parente e funcionário carcerário, posteriormente promovido a diretor da Polícia Judicial Federal. Adrián também era o chefe do grupo da Polícia Judicial Federal em Água Prieta, Sonora, ajudando Amado na passagem de cargas por aquela cidade e entrevistando potenciais funcionários. Ele garantiu o apoio incondicional do ainda poderoso Miguel Ángel Félix Gallardo. E existem também versões segundo as quais ele convenceu o vice-procurador antidrogas, Javier Castilho Trejo, por $4 milhões, de que era hora de sair da prisão. E, de fato, ele cumpriu apenas 9 meses. A propósito, um fato interessante. Se compararmos as fotos de Amado do relatório americano de 1985 e as fotos de sua ficha na prisão mexicana, vemos duas pessoas diferentes. Isso sugere que já naquela época ele usava cirurgia plástica. No entanto, não há provas dessa teoria. Uma vez livre, ele continuou a tecer suas redes de contrabando com os colombianos. Segundo a divisão de Gallardo em plazas, Amado podia circular entre elas e posicionar suas cargas. Mas isso também não lhe bastava. Ele ambicionava ocupar o lugar do próprio Miguel Ángel Félix Gallardo, que a essa altura já perdia poder. Em 1991, Amado encontrou os irmãos Rodrigues Orejuela, líderes do cartel de Cali, acordando uma colaboração. Eles estavam no auge da carreira. Seu império havia se espalhado literalmente por todo o mundo. E, ao contrário do cartel de Medellín, professavam a mesma filosofia de Amado. Amado também começou a estreitar laços com os militares, além da proteção policial de que já dispunha. Mas, apesar de tudo isso, ele ainda não era El Padrino. Ele precisava de Juárez. Ele restabeleceu os laços de negócios com Aguilar Guajardo e, em 1992, organizaram juntos o transporte de 4 toneladas de cocaína para os Estados Unidos, a partir de Cancún, sob a proteção de González Calderone. Mas o triste final para Aguilar era inevitável. Carrillo precisava de sua plaza para continuar a crescer, e Aguilar Guajardo não queria ir embora. Além disso, circulavam rumores de que ele estava soltando a língua. Afinal, ele também parecia reclamar constantemente e de propósito das autoridades mexicanas, a quem era preciso dar tanto dinheiro. Uma vez, durante um jantar com Amado, Aguilar disse que em breve denunciaria todos esses bastardos gananciosos. Seguiu-se uma discussão, e Aguilar deu um tapa em Amado. Daquela vez, Carrillo simplesmente se foi. E poucos dias depois, Rafael Aguilar foi crivado de balas de metralhadora bem no centro de Cancún, na companhia de sua família. O braço direito de Aguilar, Cuauhtémoc Ortiz, foi sequestrado, e depois de um tempo seu corpo foi encontrado em um SUV estacionado perto de um centro comercial, com sinais de torturas e um saco na cabeça. Assim, Carrillo eliminou o homem que havia sido seu amigo e sócio, para assumir o controle total do cartel de Juárez. Por volta do final de 1993,
As estrelas finalmente se alinharam a favor de Amado Carrillo. Aguilar havia partido deste mundo. Chapo Guzmán, também aspirante ao trono, fora preso e encarcerado. Munhoz estava preso, e o amigo de Amado da prisão, Adrián Carrera Fuentes, fora nomeado diretor da Polícia Judicial Federal. Carrera aceitou receber de 100 mil a 300 mil dólares por mês para garantir proteção, mais um luxuoso Cadillac cereja em sinal de respeito. Assim, Amado Carrillo Fuentes assumiu o controle da organização de Juárez, na qual tentou reviver a era de ouro da organização de Sinaloa. Para isso, ele precisava subjugar as outras organizações. Sua liderança era apoiada pelos irmãos Rodolfo e Vicente. As estruturas das organizações de narcotráfico pouco diferem entre si. Cada uma possui uma zona de abastecimento, pontos logísticos de trânsito, um braço armado, um grupo de inteligência e coleta de informações, uma rede de proteção política e policial, e unidades responsáveis pelas finanças e lavagem de dinheiro. Dependendo da localização e das características da organização, uma ala era potencializada melhor ou pior. Alguns apostavam na força, outros, como no caso de Amado, na diplomacia. Carrillo era um líder com excelente capacidade de negociação e de criação de alianças. Por isso, nos primeiros anos de sua existência, era uma organização não militar, que raramente recorria à violência, a não ser em caso de atentado ao poder. Por isso, baseado em sua visão, Amado começou a construir uma nova união de cartéis de drogas não pela força, mas pela diplomacia, convencendo a todos de que trabalhar com ele seria melhor e mais seguro, principalmente devido às suas ligações nos mais altos círculos. Considerando que o DFS não existia mais, havia sido dissolvido após o caso do assassinato do agente Kiki Camarena, como um órgão de poder irremediavelmente corrupto, literalmente uma filial do cartel de Guadalajara. Agora era preciso negociar com o Exército e com a Polícia Judicial Federal, que dependia do partido no poder. Amado criou um complexo sistema hierárquico de propinas plaza, segundo o qual 1% da renda total do cartel, que somava milhões de dólares por semana, era gasto em subornos. Este sistema cobria todos os níveis de poder, ao contrário da organização dos irmãos Arellano em Tijuana, cuja rede de participantes era local, incluindo a polícia estadual e municipal. Amado estava interessado apenas nas agências federais em seu território. Carrillo acreditava que a melhor forma de obter a máxima proteção era alcançar as cabeças pensantes mais importantes da cidade do México. No caso dos militares, ele garantiu o apoio de vários generais, em particular, Jesus Gutiérrez Rebolo, que o havia prendido em 1989. Ele o encontrou no território de outro narcobarão, El Azul, em um ambiente de máxima secreção, e depois se encontravam a cada 3 meses para acertar as coisas. Simultaneamente, Carrillo buscava e garantia o apoio da polícia local, para não encontrar obstáculos nas operações diárias de transporte de drogas, e também para usar os policiais para o trabalho sujo, aquilo que geralmente fazem os assassinos. Assim, Amado criou um tipo de organização moderna e altamente funcional, que gerava muitos lucros para cada elo envolvido. Ele se tornou um verdadeiro líder, despercebido e inatingível. Havia assimilado bem as lições dadas por Acosta. Se você quer trabalhar, não se mostre. Mas o poder também acarreta riscos. Já no final de 1993, ele sofreu uma tentativa de assassinato fracassada. Naquela noite, jantava com a esposa e os 6 filhos, escoltado por 8 guarda-costas em um restaurante, quando cerca de 10 pessoas invadiram e abriram fogo. 3 guardas foram mortos no local, enquanto Amado e sua família se esconderam debaixo da mesa. Os agressores atiraram em um cliente aleatório na mesa ao lado e fugiram, provavelmente pensando que o haviam matado. O truque de Amado havia funcionado. Era simplesmente impossível reconhecê-lo. Acredita-se que o assassinato tenha sido encomendado pelos irmãos Arellano, em conflito com El Chapo, que colaborava com Juárez.
Amado tentava equilibrar entre eles e integrar os irmãos em seu sistema, mas era evidente que estes eram contra, embora naquele momento tentassem não se opor abertamente a Amado. Após este incidente, Amado, que amava muito a esposa e os 6 filhos, reforçou o sistema de segurança e se recolheu ainda mais às sombras. Apesar disso, os negócios do cartel de Juárez prosperavam. A colaboração com Cali rendeu frutos. Entre 1994 e 1995, o Senhor dos Céus transportou para os colombianos pelo menos 7 cargas de cocaína. Segundo algumas fontes, no mês mais afortunado, pelo território de Juárez passaram 28 toneladas de mercadoria, avaliadas em 7 bilhões de dólares. Carrillo visitou pessoalmente a Colômbia para negociar com os líderes dos cartéis de Cali e Medellín. Os mexicanos começaram a exigir o pagamento em drogas em vez de dinheiro, o que lhes permitiu desenvolver suas próprias redes de distribuição nos Estados Unidos. Em março de 1995, Carrillo também tentou uma ambiciosa aquisição do grupo bancário mexicano, Grupo Financiero Anahuac, investindo cerca de 12,6 milhões de dólares para obter a participação de controle, o que provocou um escândalo em que figuras de alto nível foram envolvidas, negando seus laços com o narco-barão. Em 1995, a prosperidade chegou ao fim. Os irmãos Rodrigues Orejuela foram presos, e no lugar do cartel de Cali formaram-se diversas pequenas organizações. No entanto, para Amado, tratava-se apenas de dificuldades temporárias. Ele voltou seu olhar para os Andes, na Bolívia e no Peru. Até então, Medellín e Cali monopolizavam a produção de cocaína. Eles compravam a matéria-prima nesses países e, em seus laboratórios, produziam cloridrato de cocaína. Os mexicanos, até Amado, atuavam apenas como transportadores. A prisão dos irmãos Orejuela mudou tudo. Mesmo antes, os mexicanos haviam tentado alcançar os fornecedores dos Andes, mas era difícil. Agora, embora Cali ainda pudesse atacar, Amado encontrou Luiz Amado Pacheco, um narcotraficante boliviano, acordando fornecimentos diretos, o que foi um verdadeiro avanço no narcotráfico mexicano. Agora eles podiam agir sem os colombianos. As 3 primeiras remessas foram entregues sem problemas, mas a 4ª foi apreendida ainda no Peru. O cartel de Cali ainda possuía poder e entregou a carga às autoridades. Pacheco foi preso e saiu de cena. Então, Amado, não querendo se envolver em uma guerra com o cartel de Cali, que estava morrendo mas ainda era capaz de atacar, foi negociar. Lá, ele anunciou que os mexicanos queriam proteger seu mercado e continuariam a trabalhar com a Bolívia e o Peru. E se os colombianos quisessem, poderiam aceitar as condições do México. Os colombianos não podiam mais ditar suas condições e tiveram que aceitar. Os lucros diminuíram, mas os riscos também foram reduzidos. Na Colômbia, por sua vez, começou a era dos cartelitos, pequenas organizações móveis. Mas Amado, em consequência de tudo isso, tornou-se a pessoa mais influente do México. Sua organização, fundada no princípio da federação, incluía os maiores narcotraficantes: El Chapo, Palma Salazar, El Azul, El Mayo e outros, exceto Tijuana, com os Arellano Félix, que não queriam entrar na federação. Para transportar tamanha quantidade de mercadoria, eram necessárias cada vez mais capacidades. Não apenas aviões, mas até submarinos foram utilizados. Também em 1995, ele começou, como o cartel de Cali, a entrar no mercado mundial, incluindo a área pós-soviética. Segundo algumas estimativas das autoridades americanas, a organização de Juárez transportava não menos de 60 toneladas de cocaína por ano, o que significava 120 voos, um a cada 3 dias. Mas onde há mais poder, há também mais inimigos. Segundo as estimativas mais grosseiras, os lucros de Amado totalizavam cerca de 25 bilhões de dólares, dos quais aproximadamente 1 bilhão era destinado ao pagamento da proteção estatal. Mas os políticos insaciáveis queriam mais. O cartel de Cali
Apesar de ter aceito as condições de Carrilo Fuentes, colocou uma recompensa de $1 milhão pela cabeça de Amado. Os irmãos Ochoa, do cartel de Medellín, também tinham suas vistas em Amado. Segundo rumores, ele havia se livrado de um membro de sua família, desaparecido sem deixar rastros nos anos 80, e cujo corpo foi encontrado no deserto quase 10 anos depois. Mas os colombianos estavam longe. Os políticos não lançariam um ataque aberto. Em vez disso, Juan García Ábrego, narcobarão de Tamaulipas, estava extremamente insatisfeito com a ascensão dos sinaloenses e de Amado Carrilo Fuentes em particular, já que o cartel de Juárez começou a reivindicar seus domínios no âmbito da ideia de unir todos os cartéis em uma grande federação. Durante a divisão das plazas, a zona do tio de Ábrego, o lendário Juan Nepomuceno Guerra, permaneceu intocável. Isso se devia ao fato de que Guerra representava os interesses de seus protetores de alto nível, incluindo o irmão do presidente Raul Salinas, e eles não faziam parte da narcofederação, sendo um território do Estado. O território de Guerra tornou-se pouco depois aquele cartel do Golfo, com um sistema ferroviário desenvolvido e uma passagem conveniente em Nuevo Laredo, que ainda hoje está na boca de todos pelos constantes confrontos entre cartéis. Mas García Ábrego foi capturado em 1996 e extraditado para os Estados Unidos. Em seu lugar, assumiu Osiel Cárdenas, conhecido pela criação de Los Zetas. Amado, no momento da consolidação de Los Zetas, já não estaria vivo, e com eles, por Nuevo Laredo e territórios adjacentes, lutariam Vicente Carrilo Fuentes e El Chapo. Mas após a prisão de Ábrego, e no momento de transição da luta pelo poder no cartel do Golfo, Carrilo Fuentes e outros sinaloenses aproveitaram a situação para reforçar seu poder naquela região. A organização do Senhor dos Céus, por um certo período, tornou-se o grupo mais poderoso, não apenas na América do Sul, mas provavelmente no mundo. Os métodos do cartel de Juárez incluíam o uso sistemático da violência. Decapitações, torturas e assassinatos públicos tornaram-se a norma para intimidar concorrentes e autoridades, bem como para controlar os territórios. Isso foi demonstrado, em particular, na Casa da Morte, descoberta em 2004 em Ciudad Juárez, utilizada para torturar e matar dezenas de vítimas do cartel, tornando-se um símbolo da brutalidade característica das atividades da organização de Amado. Enquanto isso, a pressão dos políticos corruptos se intensificava. No verão de 1996, graves acusações foram feitas contra Amado e casos de tráfico de cocaína foram abertos na Flórida. Até então, os tribunais mexicanos não ousavam formular tais acusações, mas foram forçados a fazê-lo devido aos americanos que exigiam a prisão dos grandes traficantes de drogas. Isso desestabilizou um pouco Carrilo Fuentes. Além disso, desde os anos 80, ele havia se acostumado a fumar crack e por isso caiu em uma forte paranoia. Amado começou a considerar seriamente deixar o México e até enviou uma equipe de economistas em viagem pela América do Sul, com o objetivo de encontrar o país mais conveniente para seus investimentos. Argentina, Brasil e Chile foram considerados. O Chile parecia a opção mais aceitável graças à sua economia próspera, e a polícia chilena notou que sua organização era profissional ao máximo. Na verdade, a paranoia de Amado não era tão infundada. No início de janeiro de 1997, na festa de aniversário da irmã de Carrilo, Aurora, uma equipe armada invadiu com o objetivo de capturar Amado. No entanto, ele foi avisado literalmente poucos minutos antes e conseguiu fugir com a esposa e os filhos. Dessa festa fracassada, existe um vídeo, no qual se vê o quão exausto Amado estava. Ele parece um diretor de uma multinacional mortalmente cansado, que não dormiu por vários dias, resolvendo problemas. Esta é quase a única gravação de vídeo em que Amado Carrilo Fuentes aparece. Após este incidente, ele se reuniu com vários militares de alta patente para negociações.
e, como todo grande narcobarão que se preze, propôs um acordo. A mensagem principal era esta: Amado é um verdadeiro patriota do México e contribui para sua prosperidade como pode. Portanto, ele pede para ser tratado como um homem de negócios, não como um criminoso. Os políticos devem aceitar passivamente suas propinas e fazer vista grossa para alguns aspectos do negócio. Em troca, eles obteriam, em primeiro lugar, uma verdadeira criminalidade organizada, no pleno sentido da palavra, que estaria completamente sob seu controle, ou seja, nenhuma pequena gangue descontrolada. Em segundo lugar, as drogas não seriam fornecidas no México apenas em trânsito para os Estados Unidos e a Europa. Em terceiro lugar, o cartel de Juárez nunca se oporia ao governo mexicano. Além disso, a organização injeta na economia do país natal uma quantidade de dólares americanos tal que, se Amado decidisse partir, uma verdadeira crise se instalaria no país. E sobre este último ponto, eles não tinham nada a contestar. A maior companhia petrolífera trazia de 7 a 8 bilhões de dólares por ano, enquanto o narcotráfico fornecia de 30 a 32 bilhões por ano. Os generais pegaram 5 milhões de Amado pelo encontro e responderam com uma recusa. Carrilo Fuentes, como seus predecessores, não conseguiu exercer pressão sobre o Estado, nem mesmo com métodos tão pacíficos, e assim, ele deixou o México. No início de março de 1997, Amado Carrilo Fuentes visitou a Rússia, depois voou para a Argentina e de lá para o Chile, onde se estabeleceu com a esposa e a numerosa prole. Ele encarregou a transferência de 26 milhões de dólares de sua conta em Nova York, que foram posteriormente congelados pelas autoridades americanas em setembro de 1997, no âmbito de uma investigação sobre lavagem de dinheiro, através de uma rede ligada ao empresário Alejandro Ventura Cohen e seu irmão Jaime, preso no Chile, e começou a buscar oportunidades de investimento, tentando comprar uma grande companhia de navegação chilena falida com o óbvio propósito de transportar mercadorias para a América do Norte. Adquiriu também diversas casas, apartamentos e 11 carros de luxo no Chile, evidentemente com a intenção de abrir uma nova página em sua carreira no tráfico de drogas. Além disso, Amado registrou uma empresa para lavagem de dinheiro. Estava quase tudo pronto, mas no inverno de 1996-1997, Jesus Gutierrez Rebolo apareceu em cena. Em 9 de dezembro de 1996, o general Jesus Gutierrez Rebolo, que havia prendido Amado em 1989, foi nomeado comissário do Instituto Nacional de Combate às Drogas, INCD, e é amplamente conhecido como o czar antidrogas, um inflexível combatente contra as drogas. No entanto, apenas 2 meses depois, em 6 de fevereiro de 1997, ele foi preso por ordem do ministro da Defesa. A imprensa descobriu que, nos últimos 6 anos, Rebolo, este czar antidrogas, havia sido assalariado por Amado Carrilo Fuentes e o havia ajudado ativamente. Rebolo tinha acesso aos arquivos secretos da DEA e transmitia informações sobre as operações das forças de segurança a Carrilo. Foi precisamente graças a Rebolo que a organização de Juárez, nos primeiros anos de sua existência, não precisou de um braço armado. A Polícia Judicial Federal foi utilizada como guarda-costas pessoais de Carrilo e de outros líderes da organização. Gutierrez Rebolo ficou famoso graças a um dos maiores escândalos da história do México. Ele eliminou pessoalmente os adversários de Amado Carrilo Fuentes, utilizando dados de inteligência. Criou uma unidade de inteligência e ataque chamada Los Arbolitos, paga por Eduardo González Quervart, vulgo El Flaco, credor de Amado Carrillo e responsável por suas relações políticas em Jalisco. Dela faziam parte cerca de 40 militares, juízes estaduais e federais, que se passavam por agentes federais e dispunham de equipamentos de interceptação em furgões, com o logotipo do partido no poder. Seu objetivo era destruir os adversários de Juárez.
Eles prendiam os traficantes de drogas, em particular da família Arellano Félix, interrogavam-nos e depois os entregavam a Gutierrez Rebolo. A prisão de Rebolo foi um ponto de virada. Os americanos se convenceram mais uma vez do quão corruptos eram seus vizinhos do sul, e as autoridades mexicanas mostraram a Amado quem era, de fato, o verdadeiro senhor da situação. E, embora o advogado de Rebolo tenha tentado demonstrar que seu cliente havia sido vítima de uma guerra de corrupção subterrânea, ele não obteve muito sucesso. 2 meses após o início do processo, ele foi encontrado com um tiro na cabeça. Um dos colaboradores mais próximos de Rebolo, Luiz Vega, fugiu e foi declarado procurado. Ele foi capturado pela DEA, transportado para os Estados Unidos, e após 10 horas de interrogatório, contou tudo, cada camada de corrupção que havia coberto sua pátria, como um cobertor. Para Amado, isso não significava nada de bom. A administração do presidente Clinton, ao testemunhar tamanhos abismos de degradação, planejava capturar Amado por todos os meios e prendê-lo. No verão de 1997, Carrillo Fuentes decidiu submeter-se a uma cirurgia plástica que, segundo os planos, o tornaria irreconhecível para o tio Sam. Em 3 de julho, ele se internou no Hospital Santa Mônica, na Cidade do México. O hospital aparentemente pertencia a ele. A operação, sob nome falso, durou 8 horas e meia e incluiu lipoaspiração, durante a qual foram removidos 3,5 galões de gordura, e uma completa transformação do rosto. Foram modificadas a forma dos olhos, do nariz e da mandíbula. Durante o procedimento, 2 guarda-costas de Carrillo estavam presentes na sala de cirurgia. A operação foi bem sucedida, mas na manhã de 4 de julho, Amado foi encontrado morto. A morte ocorreu devido a uma overdose de anestésico Domicum, midazolam, que se revelou fatal, considerando seus problemas de fígado. E aqui, como sempre, há diferentes versões. Primeira, Amado Carrillo. Fuentes realmente morreu. Assim anunciaram as autoridades mexicanas. As impressões digitais do corpo foram comparadas com 2 amostras de 1985 e 1989 e corresponderam. Os médicos que realizaram a operação, o Dr. Jaime Godoy Singh e o Dr. Ricardo Reis Villanueva, foram condenados e, após poucos meses, em 7 de novembro de 1997, seus corpos mutilados, com unhas arrancadas, queimaduras de cigarro e outros sinais de cruéis torturas, foram encontrados cimentados em barris de metal. Segundo essa versão, Amado foi provavelmente assassinado por encomenda, mas a pergunta era: quem o fez? Poderiam ser seus próprios companheiros de Sinaloa. Ultimamente, eles estavam insatisfeitos com o fato de Amado estar violando suas próprias regras. Frequentava locais públicos, aparecia pelo país e frequentemente era alvo de câmeras. E sim, poderiam ser também os irmãos Ochoa, que finalmente esperaram o momento de se vingar da morte do parente. No túmulo de Amado, foi encontrada uma coroa de rosas negras com a significativa inscrição: dos irmãos, todo o bem chega a quem sabe esperar. Além disso, 2 dos cirurgiões eram colombianos, mas poderiam ser também os militares mexicanos. Amado havia acumulado muitos inimigos. Versão segunda. Amado simulou sua morte. O corpo no caixão não se parecia em nada com ele, e na ossada faltavam incisões cirúrgicas visíveis, que não teriam tido tempo de cicatrizar antes da morte. Além disso, estava fortemente decomposto. As enfermeiras do hospital teriam visto um homem alto deixar o edifício 3 horas após a operação. Como disse um agente aposentado da DEA, não podemos acreditar em nada do que aprendemos do México, dos mexicanos. Em 2015, essa ideia teve um novo desenvolvimento graças a um artigo da rede de notícias estatal venezuelana Telesur, que, citando o primo de Amado, Sérgio Carrillo, afirmava que o narcotraficante estava vivo. Ele passou por uma operação e também operou uma pobre e infeliz vítima para fazer todos acreditarem que era ele, incluindo as autoridades.
A série Netflix Narcos México, cuja terceira temporada foi lançada em 2021, também deixa uma sutil sugestão sobre sua possível sobrevivência na cena final após os créditos, mostrando um avião de brinquedo dado por Amado à sua namorada. Se Amado Carrillo morreu naquele dia infeliz, ou ainda desfruta de uma praia cubana na companhia de uma jovem beleza, continua a gerar discussões e desacordos. Amado se tornou um verdadeiro herói do narcofolclore mexicano, assim como El Chapo e Miguel Ángel Félix Gallardo. Lendas são contadas sobre ele e corridos são escritos, e os habitantes de sua aldeia natal lembram-se do Senhor dos Céus com boas palavras. Ele cuidava de sua terra natal e a ajudava, ao contrário de Juárez, que durante seu reinado se tornou um campo de batalha, claro, não como no século XXI, mas ainda assim. Os moradores da região, como se diz, sentiram imediatamente a diferença. De 1993 até hoje, a cidade fronteiriça é uma zona de conflito, ora latente, ora em chamas. Após sua morte, o governo mexicano confiscou inúmeras propriedades de Carrillo, incluindo uma mansão vendida em leilão em 2020 por quase $2 milhões e uma mansão em Tlalpan, cidade do México, que em 2021 se tornou o prêmio principal de uma mega loteria, parte da luta do México contra os problemas sociais. A fortuna de Carrillo, no momento de sua morte, foi estimada em cerca de $25 bilhões, o que, com o ajuste pela inflação, cerca de $40 bilhões segundo as estimativas modernas, o tornava um dos criminosos mais ricos de todos os tempos, superando até mesmo Pablo Escobar no auge de seu poder, que acumulou cerca de $30 bilhões em um período mais longo. Com a morte de Amado, a ideia da narcofederação perderia gradualmente sua importância. Seus irmãos e parceiros se mostraram menos diplomáticos, e os adversários até inventaram novos métodos de ação, que não incluíam a colaboração, nem com o Estado, nem com outros narcobarões, apenas a lei da força. No início dos anos 2000, El Chapo e o irmão mais novo de Amado, Vicente Carrillo Fuentes, nascido em 16 de outubro de 1962, em Guamuchilito, Sinaloa, um dos 7 irmãos e irmãs, apelidado de o vice-presidente, tentaram mais uma vez unir forças e conquistar Tamaulipas e a passagem para Nuevo Laredo. Era a mesma ideia de reconstruir uma companhia dominante em todos os pontos fronteiriços importantes, apenas agora sob a liderança de Sinaloa. No entanto, em 2004, as ambições destruíram essa aliança entre Chapo Guzmán e o vice-presidente, depois que Rodolfo Carrillo Fuentes, outro irmão de Amado e Vicente, foi assassinado em setembro de 2004, após o suposto assassinato de um membro do cartel de Sinaloa. Desde então, cada um lutou por si. Em decorrência desse conflito, o cartel de Juárez travou uma guerra acirrada contra o cartel rival de Sinaloa, pelo controle das rotas comerciais para os Estados Unidos, causando milhares de mortes em Ciudad Juárez e suas imediações entre 2009 e 2011. Em 2010, na cidade, foram registrados mais de 3.000 homicídios, em comparação com cerca de 300 em 2006. Em 9 de outubro de 2014, Vicente Carrillo Fuentes foi preso em um posto de controle em Torreón, Coahuila, onde tentava exibir uma carteira de motorista em nome de Jorge Sanches Mejia, mas foi identificado. Os Estados Unidos ofereciam uma recompensa de até $5 milhões por informações que levassem à sua captura. Em 2021, Vicente foi condenado a 28 anos de prisão por tráfico de drogas e crime organizado, e em fevereiro de 2025 foi extraditado para os Estados Unidos. Após sua prisão, o cartel de Juárez enfraqueceu-se consideravelmente e se fragmentou em facções menores, incluindo La Línea, um grupo de policiais corruptos de Chihuahua, que se tornou o braço mais poderoso do cartel. Assim terminaram os anos frutíferos mais breves, de colaboração e de projetos de federação ou de uma companhia dominante, baseada na aliança de diversas organizações fortes. Amado foi o último a resolver as questões com sucesso
e sem derramamento de sangue, negociando no interesse dos negócios. Os conflitos no Novo Mundo depois dele foram resolvidos principalmente segundo a lei do mais forte, já que os acordos se mostravam muito frágeis e os incentivos à traição e à infidelidade eram muito grandes. Descobriu-se que era mais simples contratar um mini-exército do que tentar subornar todos os políticos que, no final, acabariam traindo o narcotraficante, apesar de todos os acordos de paz. Porque, para eles, o narcotraficante continua sendo sempre um narcotraficante,